A palavra do Senhor, mais uma vez, se dirige ao profeta Ezequiel, mas desta vez não como uma visão em glória ou uma declaração verbal. Agora, Deus inicia uma nova fase da missão do profeta, o anúncio do juízo divino por meio de atos simbólicos. O capítulo 4 é um dos mais emblemáticos da narrativa profética de Ezequiel, pois demonstra como o Senhor usaria a própria vida do profeta como encenação viva da mensagem celestial. Ele se torna, literalmente, um sinal para a casa de Israel. O texto inicia com a seguinte instrução: Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e põe-no diante de ti, e desenha nele uma cidade, a saber, Jerusalém. Ezequiel é orientado a montar uma miniatura de Jerusalém usando um tijolo como plataforma. É como se Deus estivesse dizendo: quero que eles vejam o que está para acontecer. Mesmo que não ouçam tua voz, verão com os olhos. O Senhor utiliza o método visual para alcançar um povo que se tornou surdo espiritualmente. Deus então ordena que o profeta represente o cerco que se aproximava. Ele deveria edificar em torno do tijolo trincheiras, montar acampamentos, colocar arietes. Tudo isso simbolizava o que os babilônios fariam com a cidade santa. O cerco seria cruel, sistemático e implacável. Cada detalhe representado com pedras e objetos era uma mensagem silenciosa de que o tempo da misericórdia estava se esgotando. O povo veria a encenação e, mesmo que zombassem, estariam testemunhando uma profecia viva. Este método nos revela algo profundo sobre o coração de Deus. Ele fala, ele envia profetas, ele revela visões, mas quando tudo isso é rejeitado, ele ainda insiste. Ele apela com imagens, com símbolos, com sinais, porque o juízo não é o desejo de Deus, é a consequência da persistente rebelião. E quando o Senhor manda Ezequiel montar aquela encenação diante dos cativos na Babilônia, ele está dando mais uma chance de arrependimento. Após montar a representação da cidade sitiada, o profeta deveria pôr uma certã de ferro entre ti e a cidade. A certã, uma chapa de ferro usada na cozinha, representa a barreira intransponível entre o povo e Deus. A oração já não subia. A cidade estava espiritualmente isolada. O cerco não era apenas militar, era também espiritual. Jerusalém estava cercada pelo juízo, pela ira e pela justiça divina. A presença da certã indicava que o Senhor havia ocultado o seu rosto. E então vem a ordem mais surpreendente: deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe sobre ele a iniquidade da casa de Israel. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade deles. Ezequiel deveria ficar deitado, imóvel, com o rosto voltado para a miniatura de Jerusalém por 390 dias, representando os anos da iniquidade do reino do norte, Israel. Depois, ele se deitaria sobre o lado direito por 40 dias, representando a culpa de Judá. Cada dia deitado equivaleria a um ano de pecado nacional. Ezequiel não estava apenas representando, estava intercedendo com o corpo. Sua dor, seu desconforto, seu cansaço seriam marcas proféticas da paciência de Deus e do peso que o pecado impunha sobre o povo. O profeta não falaria nesses dias, mas pregaria com o próprio sofrimento. Essa representação nos ensina que o pecado nacional tem consequências coletivas e prolongadas. Não é apagado pelo tempo, mas somente pelo arrependimento. Israel pecara por 390 anos, Judá por 40. O juízo, portanto, era proporcional à rebeldia contínua. Ezequiel foi chamado a encarnar essa realidade, a ser o instrumento visível da indignação divina. Ele se torna não apenas um porta-voz, mas um mártir profético. É impossível não pensar em Jesus Cristo ao ler esse trecho. Ele também levou sobre si as iniquidades do seu povo. Ele também suportou em silêncio,
ele também foi sinal. Foi humilhado, foi rejeitado. Ezequiel aponta, ainda que em figura, para o Cordeiro que tomaria sobre si todo o pecado do mundo. Mas enquanto o profeta estava limitado à representação, Cristo carregaria de fato a culpa e o juízo. O chamado de Ezequiel nesse capítulo é um lembrete de que a palavra de Deus não é apenas discurso, é vida, é corpo, é entrega. O ministério profético é uma convocação ao sacrifício, e o Senhor ainda hoje busca corações que estejam dispostos a viver a mensagem, não apenas a proclamá-la. O profeta é um altar vivo. Cada gesto seu é uma oração. Cada sofrimento seu, um clamor silencioso por arrependimento. O cenário profético revelado a Ezequiel no início do capítulo 4 ganha ainda mais intensidade. Após a ordem de representar o cerco a Jerusalém e deitar-se por 390 dias sobre o lado esquerdo e depois por 40 sobre o direito, Deus prossegue com uma instrução ainda mais radical: a preparação da alimentação do profeta durante esses dias. Eis que te darei trigo, e cevada, e favas, e lentilhas, e milho miúdo, e espelta. De tudo isto farás o teu pão. Essa mistura de grãos e legumes revela um alimento de subsistência, típico de tempos de escassez. Não é um cardápio de banquete, mas de sobrevivência. Ezequiel deveria pesar cada porção, 20 ciclos de pão por dia, e medir cada quantidade de água, a sexta parte de um rim por dia. Essas medidas indicavam uma alimentação racionada e mínima, refletindo exatamente o que aconteceria durante o cerco a Jerusalém. O profeta viveria, durante aqueles dias, o que o povo viveria em breve. Ezequiel era o retrato do futuro, o eco antecipado do sofrimento que estava por vir. O cerco traria fome, e a fome traria humilhação, desespero, desordem. O pão da aflição e a água da angústia seriam o sustento de um povo que rejeitou o sustento da palavra. E, mais uma vez, Deus transforma a vida do profeta em uma parábola viva. A ordem seguinte é ainda mais chocante: e comerás como bolos de cevada, e o cozerás com excremento humano à vista deles. Essa instrução divina expõe com crueza a profundidade da profanação que o povo havia causado. Comer pão cozido sobre fezes humanas simbolizava a impureza extrema, a desonra espiritual, a contaminação da vida que deixara de andar nos caminhos do Senhor. O ato seria feito à vista deles, pois era um sinal visível do juízo. Ezequiel, mesmo sendo obediente, clama com reverência: Ah, Senhor Deus, eis que a minha alma nunca foi contaminada. Nunca comi carne imunda. Esse clamor revela o coração sensível do profeta. Ele não se recusa a obedecer, mas roga por misericórdia dentro da obediência, e Deus ouve. O Senhor permite que o pão seja cozido sobre esterco de vacas, em vez de excremento humano. Isso nos mostra que Deus não é tirano, Ele é Pai. Mesmo quando exige, Ele ouve. Mesmo quando julga, Ele responde aos que lhe temem. O conteúdo simbólico da refeição de Ezequiel aponta para a degradação espiritual de Jerusalém. Aqueles que antes se assentavam à mesa do templo, com festas e celebrações, agora comeriam pão impuro, em desespero. Aqueles que desprezaram a pureza da lei seriam entregues à humilhação pública. A comida do profeta era profética. Cada mordida era uma mensagem. Cada migalha, um aviso. Cada gole d'água, uma sentença. Esse tipo de profetismo nos confronta. Em um tempo onde a maioria prefere proclamações confortáveis e promessas rápidas, Ezequiel nos mostra que há momentos em que a mensagem de Deus dói. Ela confronta, ela envergonha, ela desnuda, mas ela cura, porque o que é exposto pode ser tratado, e o que é denunciado pode ser redimido. O sofrimento profético de Ezequiel também tem uma aplicação prática para a igreja atual. Estamos dispostos a viver o que pregamos? Suportar a vergonha por causa da verdade?
assumir a responsabilidade de ser sinais vivos de Deus? Ou preferimos os púlpitos confortáveis, os sermões agradáveis, as reputações intactas? Deus não chamou Ezequiel para agradar, chamou para alertar, e para isso o profeta teve que sacrificar o conforto, a reputação e até mesmo os hábitos pessoais mais íntimos, como o tipo de comida. Nada mais lhe pertencia, nem seu corpo, nem seu tempo, nem sua alimentação. Tudo foi consagrado ao propósito eterno. A cada nova ordem, Ezequiel descia mais fundo no chamado. E a cada gesto, Deus falava mais alto. O silêncio de um homem deitado diante de um tijolo pregava mais alto que 1000 sermões. A escassez de sua comida gritava como uma trombeta de juízo. A dor que ele suportava no corpo comunicava a dor que Deus sentia na alma, porque o amor divino sempre adverte antes de julgar. Ele fala, repete, sinaliza. E quando o povo ainda resiste, ele transforma seus servos em encenação viva da verdade. O capítulo 4 de Ezequiel é um memorial do amor que não desiste, mas também da justiça que não falha. O profeta deitado, o pão racionado, a água contada, a cena do cerco montada sobre o tijolo, tudo isso grita: voltem ao Senhor enquanto é tempo. Mas quem tem ouvidos ouve. O capítulo 4 de Ezequiel não apenas revela o conteúdo do juízo divino, ele o encena, dramatiza e projeta sobre a figura do próprio profeta. Depois de estabelecer o cerco simbólico a Jerusalém e viver uma rotina extrema de restrição física e alimentar, Ezequiel se torna, dia após dia, um sinal mudo, mas poderoso. Ele não prega com palavras, mas com gestos. Seu corpo é o púlpito, seu silêncio é a pregação. Durante 390 dias, deitado sobre o lado esquerdo, Ezequiel suporta o peso da iniquidade de Israel. Cada dia representa um ano de pecado acumulado. Cada manhã que ele desperta no mesmo lado, sem poder mudar de posição, é um lembrete visível do quanto o povo resistiu ao Senhor. E após esse período, mais 40 dias virão, desta vez sobre o lado direito, representando a culpa de Judá. No total, 430 dias de juízo encenado. Não há espaço para dúvida. Deus está tratando a nação como um todo. Esta dimensão profética nos ensina algo profundo sobre a seriedade do pecado. Em muitos contextos atuais, o pecado é relativizado, suavizado, desconsiderado como algo leve. Mas diante do trono de Deus, pecado é peso. E este peso não desaparece por esquecimento, nem é dissipado pelo tempo. É necessário arrependimento, é necessária intercessão, é necessário clamor. O tempo não purifica a transgressão, somente a misericórdia de Deus pode fazê-lo. Ezequiel está vivendo essa verdade, não como um teólogo frio que apenas observa de longe, mas como um intercessor que carrega sobre si o fardo espiritual do povo. Ele não apenas representa o sofrimento, ele o assume. Sua rotina diária de dor e isolamento é uma proclamação de que Deus está falando seriamente. Cada gesto seu denuncia a tragédia de uma nação que rejeitou os mandamentos, que quebrou a aliança, que zombou da correção. Ao observarmos este tipo de ministério, somos desafiados a rever nossos próprios padrões de serviço ao Senhor. Quantos de nós estaríamos dispostos a deitar-nos por mais de um ano como sinal para uma geração incrédula? Quantos aceitariam o desconforto, o escárnio, a renúncia do próprio corpo, apenas para que a mensagem de Deus seja visualmente compreendida? A missão de Ezequiel confronta todo cristão superficial e toda teologia centrada no conforto. Mas há um detalhe sutil e profundo nesse capítulo. Ezequiel só suporta isso porque o Senhor o sustenta. O mesmo Deus que o chama para deitar-se também promete sustentá-lo com as medidas exatas de pão e água. O mesmo Deus que exige silêncio é o Deus que fala com ele no secreto. O profeta não está sozinho.
está acompanhado pela presença silenciosa, mas fiel do Espírito Santo. Isso é poderoso, porque mesmo em missões dolorosas, a companhia de Deus faz toda a diferença. Durante esse tempo, Ezequiel é observado pelos exilados da Babilônia. Ele se torna uma figura pública, uma espécie de espetáculo profético para os olhos da multidão. Muitos certamente zombavam, outros talvez se espantassem. Alguns ignoravam, mas todos viam, e ninguém poderia alegar que Deus não havia falado. Isso nos leva a outra lição fundamental. O ministério profético é muitas vezes incompreendido. Os homens de Deus são tratados como loucos, como exagerados, como estranhos. Mas enquanto o mundo ri, o céu observa. E quem cumpre a ordem de Deus é honrado diante dele. O apelo visual de Deus com Ezequiel é mais uma demonstração da sua misericórdia. Ele quer que o povo veja, que acorde, que entenda, que mesmo longe da terra prometida, ainda há tempo de arrependimento. O juízo que está sendo encenado ainda não caiu em sua plenitude. Deus está dando sinais. Ainda há um espaço para retornar. Mas o tempo está acabando. E com cada dia deitado, esse relógio profético avança. Se o povo fosse sábio, teria compreendido, teria chorado, teria voltado, teria se lançado em jejum e oração. Mas, infelizmente, o coração endurecido da casa de Israel se fechou até mesmo para o clamor silencioso do profeta. E é por isso que Deus o faz continuar, mesmo em silêncio. Porque a responsabilidade do servo não é gerar arrependimento, é anunciar a verdade. A resposta do povo não anula a missão do profeta. Ele não é movido por resultados, é movido por obediência. A fidelidade de Ezequiel se torna, então, um marco para todos os que desejam servir a Deus nos dias de hoje. Ele nos ensina que ser boca de Deus muitas vezes exige o silêncio dos homens, que carregar o peso do pecado alheio não é tarefa fácil, mas é parte do ministério de quem ama verdadeiramente. E que o altar mais poderoso que podemos subir é aquele onde colocamos não apenas nossa voz, mas nossa própria vida. À medida que a narrativa avança, entendemos que Ezequiel não está apenas ilustrando uma tragédia. Ele está profetizando com sua própria carne. Deus transforma o cotidiano do profeta em um símbolo contínuo da condição espiritual do povo. O cerco montado sobre o tijolo, o pão medido com exatidão, a água racionada, o corpo cansado sobre o chão, tudo anuncia com dor e precisão que o Senhor não está indiferente à iniquidade de Jerusalém. O juízo não é impensado, é fruto da insistência divina ignorada por gerações. O fato de Ezequiel deitar-se dia após dia aponta para a constância de Deus. Ele não muda, não cansa, não se contradiz. Seu amor é insistente, mas sua justiça também é imutável. Quando ele estabelece um tempo para cada culpa, 390 dias para Israel, 40 dias para Judá, ele está comunicando que cada geração prestará contas. O pecado nacional tem memória diante do trono. E cada gesto profético é uma convocação ao arrependimento antes do colapso total. O elemento mais profundo da experiência de Ezequiel é que ele não fala durante todo esse tempo. Não há sermões, apenas ações. Não há discursos inflamados, mas encenações impactantes. E isso nos revela uma verdade desconcertante. Há momentos em que Deus para de falar com palavras e passa a falar com consequências. Há ocasiões em que o silêncio de Deus é mais eloquente do que 1000 pregações. Quando o céu se cala, os sinais falam. E Ezequiel se torna esse sinal, vivo, humilhado, constante, visível. Ao verem Ezequiel ali, deitado, consumido pelo tempo, alimentando-se de porções mínimas, muitos devem ter zombado, outros ignorado. Talvez alguns tivessem se compadecido, mas todos, sem exceção, estavam sendo confrontados. O profeta era a última trombeta antes da destruição.
A encenação não era apenas teatro espiritual, era misericórdia ativa. Deus ainda estava tentando acordar um povo que preferia o sono da rebeldia à luz do arrependimento. Essa postura divina nos ensina algo tremendo. Mesmo em tempos de juízo, Deus ainda oferece sinais de salvação. Mesmo quando o castigo é inevitável, o arrependimento ainda pode gerar consolo. O cerco viria, mas aqueles que ouvissem poderiam ser poupados da ruína espiritual. E essa é uma realidade que ecoa até os nossos dias. O mundo pode estar cercado por caos, mas ainda há profetas em silêncio, ainda há sinais visíveis, ainda há tempo de voltar. O profetismo de Ezequiel é tão intenso que se torna desconfortável. Ele não apenas fala sobre pecado, ele vive suas consequências. Não apenas denuncia, ele representa. Isso nos lembra que ser profeta, no sentido bíblico, é mais do que carregar um título ou pregar com eloquência. É assumir sobre si o fardo da intercessão. É estar disposto a ser rejeitado, ridicularizado e até mesmo ignorado, contanto que o céu esteja sendo obedecido. Nesse ponto, Ezequiel representa também o Cristo que viria, o Salvador que suportaria o peso da nossa culpa, aquele que seria desprezado, moído, rejeitado, aquele que se calaria diante dos seus acusadores, aquele que viveria cada palavra da profecia em seu próprio corpo. Ezequiel, deitado no chão, aponta para Jesus pendurado na cruz. Ambos pregam sem dizer uma palavra. Ambos carregam culpas alheias. Ambos são sinais vivos do amor de Deus, um amor que se entrega mesmo quando não é compreendido. A vida do profeta se torna uma espécie de altar em movimento. Não há incenso, mas há obediência. Não há templo físico, mas há presença divina. Cada novo dia é mais uma vela acesa diante do trono, clamando silenciosamente: Senhor, tem misericórdia do teu povo. E o céu ouve, porque o céu sempre ouve o sacrifício da obediência. Esse capítulo nos ensina que Deus ainda usa métodos incomuns para alcançar corações fechados. Ele fala por meio de gestos, silêncios, dores, repetições. E espera que os olhos espirituais do seu povo estejam abertos para discernir os sinais. Não podemos ser como os exilados da Babilônia que viram Ezequiel deitado e não entenderam. Não podemos ser como Jerusalém, cercada e faminta, mas ainda assim endurecida. A mensagem de Deus não mudou. O juízo vem, mas a misericórdia ainda clama. O peso do pecado é real, mas a possibilidade de arrependimento é maior. O profeta sofre, mas a esperança ainda respira. Porque mesmo quando a justiça se levanta, a graça continua a estender os braços. Ezequiel, capítulo 4. Encerra-se sem palavras triunfais. Não há promessas imediatas de restauração, nem consolo aparente. O capítulo termina com o profeta ainda deitado, ainda medindo pão, ainda bebendo água racionada. Mas, por trás de toda essa dor, está a fidelidade de um Deus que, mesmo em meio ao juízo, continua buscando um caminho para salvar, um meio para despertar, um motivo para ter misericórdia. O silêncio de Ezequiel grita mais alto do que qualquer sermão. Ele não está ali como um espetáculo, mas como um intercessor. Cada dia sobre o solo duro, cada refeição mínima, cada noite solitária é um clamor sem voz dizendo: até quando resistirão à tua graça, Senhor? Deus permitiu que seu servo sofresse à vista de todos, para que, ao menos alguns, despertassem. Porque o amor verdadeiro não abandona sem antes advertir com insistência. O Senhor não aniquila antes de enviar sinais, não castiga sem antes levantar atalaias que clamam com lágrimas, com corpo e com alma. O sofrimento do profeta, imposto pelo próprio Deus, é uma demonstração dramática de que a santidade do Senhor exige resposta. A paciência de Deus não é conivência, e a misericórdia não anula a justiça.
O povo achava que o exílio significava que tudo havia terminado. Mas Deus estava dizendo, por meio de Ezequiel: ainda não acabou, ainda estou falando, ainda estou esperando por vocês. Que verdade poderosa e atual! Mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está buscando um retorno. Quantas vezes, assim como Israel e Judá, endurecemos o coração e nos acostumamos com o cerco do pecado? Quantas vezes tratamos com desprezo a palavra que nos adverte? Quantas vezes ignoramos os sinais ao nosso redor e os sinais dentro de nós? O corpo de Ezequiel pregava diariamente que o tempo estava se esgotando. Ele era um alerta vivo, uma sirene santa, um alarme espiritual. E agora, essa palavra ecoa para nós. Você pode estar distante, cansado, cercado por dores que você mesmo causou. Pode estar preso num exílio espiritual, vivendo de porções mínimas de paz, sobrevivendo com um coração angustiado. Mas o Senhor ainda está enviando sinais, e o maior deles já foi dado: Jesus Cristo. Ele também assumiu nosso pecado. Ele também se fez sinal. Ele também sofreu o juízo em nosso lugar. E hoje, pela graça, podemos voltar. Não precisamos ficar prostrados, nem famintos espiritualmente. O pão da vida está disponível. A água viva jorra para os que crerem. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, Tua palavra nos confronta e nos exorta, mas também nos chama com ternura. Diante da imagem de Ezequiel, prostrado, faminto e silencioso, não podemos deixar de clamar por misericórdia. Perdão, ó Deus, por desprezarmos a Tua voz, por ignorarmos os sinais, por resistirmos ao Teu amor que insiste mesmo quando estamos frios. Desperta-nos, Senhor. Abre nossos olhos espirituais para vermos o tempo em que vivemos. Livra-nos da dureza de coração. Não queremos ser como os que viram o profeta e não entenderam. Dá-nos arrependimento verdadeiro, fome pela Tua presença, sede pela Tua justiça. Levanta, Senhor, em nossos dias, homens e mulheres como Ezequiel, dispostos a viver Tua palavra, mesmo quando ela dói. Usa nossas vidas como sinais vivos do Teu poder e da Tua graça. Que nosso testemunho seja claro, que nossa obediência seja constante e que nunca falte em nós o temor santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Hoje o Senhor te chama. Sim, Ele te vê mesmo em meio ao cativeiro. Ele conhece teu cerco, tuas lutas, teu exílio espiritual. Mas há uma porta aberta, há um caminho de volta. O Deus que falou com Ezequiel ainda está falando contigo agora. A vida pode ter se tornado dura, silenciosa, seca, mas Ele ainda envia sinais. Hoje, este estudo é um deles. Volte-se a Ele, não endureça o coração, não ignore o chamado. A graça ainda está disponível, mas o tempo está passando. E como Ezequiel, Deus está te dizendo: o juízo virá, mas a salvação está à disposição. Volte para Jesus, arrependa-se, receba nova vida, e que seu coração, restaurado, seja também um sinal vivo de que Deus ainda transforma histórias.